Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos que nos acompañan. El Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras les da la más cordial bienvenida a este espacio de coloquios y conferencias. El día de hoy, como es primer viernes de mes, nos corresponde una conferencia, la cual estará a cargo el día de hoy por Carlos Campetti. Y bueno, les saludamos, les agradecemos que estén acompañándonos. El tema de hoy es Descubriendo el sentido de la vida. Voy a hacer una breve presentación de Carlos y bueno, para darle paso a él. Muy bien, Carlos Campetti es periodista con posgrado en marketing, jubilado del Banco de Brasil, vicepresidente de unificación de la Federación Espírita Brasileña, miembro del colegiado del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras y presidente del Centro de Espíritas Sin Fronteras, médium de psicofonía y conferenciante, coautor de los libros Pases a la Luz del Espiritismo y Trabajo Mediúnico, Desafíos y Posibilidades, autor de los libros El Espiritismo ante las Religiones y el Materialismo e Influencias de la Sociedad y la Obsesión y sus Desafíos. Pues muy bien, les pedimos que participen con sus dudas, con sus comentarios. Aprovechemos que tenemos el día de hoy a Carlos. Y bueno, sin más, Carlos, te cedemos el espacio. Muchas gracias, Alba. Saludos fraternales a todos. Tenemos la satisfacción de estar hoy transmitiendo desde el hotel en Ciudad Real, donde nos encontramos para realizar el cuarto encuentro espírita de Castilla-La Mancha, que va a ocurrir en mañana 5 y el día 6 de octubre. Recordando que el día 3 conmemoramos los 220 años de nacimiento de Allan Kardec, uma satisfação imensa, e estamos muito felizes de estar aqui juntos. Já várias pessoas chegaram e estão acompanhando esta conferência desde o hotel aqui, onde vamos realizar o encontro. E esperamos que pongas tus comentários, tus perguntas, que serão muito bem-vindas aqui. E agradecemos muito por os comentários. Já vemos aqui Juliana Felipe nos puso buenas tardes, querido Carlos Campetti, abraço fraternal. Uma alegria muito grande de estar juntos. Hoje vamos então tratar deste tema que nos reúne descobrindo o sentido da vida. A lo largo de los tempos, em las inumeráveis disputas vivenciadas por el ser humano, incluso em guerras chamadas mundiales, aunque el mal parezca prevalecer, el bien siempre ha prevalecido al final. Así que muitas vezes as pessoas que estão entregadas a los interesses do mundo não percebem que isto dá sentido para a vida e para a existência. Aqui já estabelecendo desde o começo a diferença entre vida e existência. A vida é uma sola, Deus nos la brindou. Fuimos criados e uma vez criados por Deus, somos imortais, não moriremos jamás. Pero temos várias existências, chamadas reencarnações. E nestas existências passamos por múltiplas experiências, não? O Espiritismo nos vai oferecer profunda contribuição para que cada de nós encontre um sentido para sua vida. Porque nos aclara, nos orienta, nos pone as coisas de maneira que não queda dúvida sobre o que temos que ser, qual é nosso papel delante de nosso Criador e delante de nossos irmãos em humanidade. Becerra de Menezes, ele pone: el hombre perdió la dirección de Dios y ahora pierde la dirección de sí mismo. Vivimos momentos muy desafiadores. Aunque haya resistencias, la Tierra adentra el período de la regeneración de la humanidad. Lógicamente, las tinieblas no se conforman y siguen luchando con todas las fuerzas que tiene. E cabe a los que desean el bien perseverar en este camino de renovación espiritual
para que incluso estos hermanitos equivocados que intentan mantener la tierra en retraso espiritual puedan observar que su lucha es en gloria y que el mejor que puedan hacer será entregarse a la labor del bien del semejante. De lo contrario, seguirán sufriendo horriblemente, como vienen observando y como viene ocurriendo, y algunos de ellos ya empiezan a sentir el tedio de la situación y van buscando la renovación espiritual de alguna manera. Edgar Morin, en el libro La condición del hombre, afirma: el hombre difiere de todas las otras criaturas por ser consciente de su propia muerte y por no se reconciliar enteramente con su participación en el destino natural de todos los organismos vivos. O sea, un fin. El hombre no concuerda con esto, no lo acepta pasivamente. El árbol de la sabiduría, sigue Edgar Morin, ha produzido um fruto bastante mais amargo que o homem ha retirado de suas ramas. Al revés del fruto proibido del árbol, ¿no? Como está en la figuración de los principios, ¿no? Del ser que se rebeló y que entonces estava em el jardim del Éden e foi proibido de comer del árbol del fruto proibido allá e foi e lo comeu e tal. Pero Edgar Morin disse que el árbol de la sabiduría ha produzido largo que el hombre ha arrancado de sus ramas, que es la conciencia de la brevidad de la vida individual y la muerte inevitable. Nadie puede huir de esto. Todos moriremos, e todo lo que vive en el campo material morirá. Entonces el hombre viene haciendo de la muerte el centro de sus más dedicados esfuerzos. Todo se converge ou todo se direcciona para esta cuestión de la muerte. Solamente el hombre puede extraer de la amenaza constante de la muerte las ganas, la voluntad, el perdurar, el deseo de continuidad y de inmortalidad. Nos comenta Edgar Morin. E disse que em sua luta, finalmente ha dominado todas as outras espécies del planeta. E en este mismo processo ha produzido um efeito aún mais amplio, que é o efeito de domesticar-se a si mismo. El hombre se ha domesticado a lo largo de los tiempos. Con cada impulso que ha seguido, siempre ha corrido el riesgo de volver a la norma prevalecente de su pasado animal. Este es su verdadero pecado original, dice Edgar Morin. El riesgo de volver a su pasado animal. El hombre está en constante interacción con su ambiente. Todos sabemos de esto, ¿verdad? El papel del trabajo es hacer del hombre el señor de las condiciones de la vida, al revés de ser víctima de las ocurrencias, de lo que pasa en la vida. El papel del hombre es convertirse en señor de las condiciones de la vida. Su función es proveer, ¿no? ¿Cuál es el trabajo? El trabajo tiene por función proveer al hombre de un medio de vida con el fin de liberar su capacidad de crear, promover dentro del organismo el equilibrio dinámico, hacerlo apto para seguir creciendo y cada vez más posponer los procesos que conducen a la muerte. Vamos allá. No hace mucho tiempo que la mediana de la vida era 50 años.
Hoy estamos en los 80 años, ultrapassando los 80 años como mediana de vida. E vamos avançando. Nuestras luchas para superar os obstáculos, as dificuldades, as enfermidades e para buscar uma melhor qualidade de vida. E aún assim cometemos muitos errores, porque aunque hayamos avançado muitíssimo em la qualidade de vida, também estamos produzindo alimentos muito artificiais que vienen em contrapartida a provocar enfermidades como o câncer e como outras enfermidades que se manifestam no organismo, porque o organismo não foi criado para nutrir-se de químicos, de produção de coisas artificiais, que nós outros generamos por ser a indústria, por ser mais fácil de produzir ou conservar os alimentos, e assim sucessivamente. E vamos sentindo que nossa condição de vida poderia ser melhor todavia se nós outros respeitarmos mais a própria natureza e o planeta em onde estamos. Nós vamos conscienciando desta realidade. Pero Edgar Morin vai seguir dizendo: a função do trabalho, então, é buscar este equilíbrio dinâmico e fazer com que nós sigamos crescendo e superando cada vez mais as ameaças, os processos que conduzem à morte. Já um amigo nosso um dia comentou: o homem, poderíamos dizer, ou a pessoa de 150 anos já está nascida, porque as condições de vida e dentro de um tempo nós vamos a ter as pessoas vivendo como mediana 100 anos e assim vamos avançando, não? Bueno, la desarmonia psíquica que pode destruir o equilíbrio de todo o organismo físico e aún causar trastornos drásticos de la función de los órganos de outros órganos. Então, o desafio para nós está nesta desarmonia psíquica. Temos aún necessidade de autocontrole, que muitas vezes não está presente. São coisas, às vezes, muito sencillas que alteram nosso ritmo cardíaco, altera nossa emoção, provoca, então, distúrbios na organização humana, orgânica, não? Então, o crescimento do homem, nos diz Edgar Morin, não está completo com sua realização biológica como padre, nem mesmo está completo em la muerte. Mira que coisa, Edgar Morin está falando isso, que o crescimento do homem não está completo em sua realização biológica, mesmo quando seja padre, seja madre, nem mesmo está completo quando muere, em sua muerte. La naturaleza del hombre ultrapasa y trasciende además de él mismo, más allá de él mismo. Muy interesante lo que nos puso Edgar Morin. Pero vamos recurrir a un otro pensador, Viktor Frankl, psiquiatra, psicólogo, ha creado el método de tratamiento llamado logoterapia. Ele não concordava com Freud para nada, tinha outro pensamento muito distinto. Passou por 4 campos de concentração entre 1942 e 1945. Era judío, perseguido por los nazistas. Durante este tempo, lo que le sostuvo foi su gran interesse por el comportamento humano. Ele queria entender o comportamento humano e observava o que passava em los campos de concentração em onde estuvo. Observou que as pessoas que se interessavam por outras pessoas, conservam a esperança, ou conservavam a esperança e davam um significado para a vida, eles tinham mais oportunidades de supervivência. Vamos repetir. Frankl observou que as pessoas que se interessavam por outras pessoas, que conservavam a esperança e davam um significado para a sua vida, aún em los campos de concentração, tinha mais
oportunidades de supervivência aí adentro. Su pensamento é que a motivação básica do comportamento do indivíduo é uma búsqueda por el sentido para a vida. Vamos descobrir esse sentido para a vida? Franco escreveu um livro chamado Um Sentido para a Vida. É psicoterapia e humanismo. Ele vai destacar neste livro. Albert Camus afirmou uma vez, é outro pensador, não? Há solo problema verdadeiramente sério, e é estabelecer se vale ou se não vale o esforço de viver. Este sentimento, el vacío existencial, viene crescendo e se difundindo a ponto de poder ser chamado hoje de neurose de massa. A etiologia para nosso entendimento. O homem não atua por imposição de los instintos ou tradições e valores tradicionais. Não é por estes motivos que actúa o homem. Ou lo hace lo que hacen los demás, y esto es conformismo, o hace lo que los otros le imponen, y esto es totalitarismo. Franco, entonces, vai dizer os síntomas desta situação, deste sentimento de vazio existencial. La búsqueda del deseo de sentido. É uma característica do ser humano, esta búsqueda de um sentido. El hombre busca sempre um significado para a vida. Há esta voluntade, poderíamos dizer, estas ganas de sentido. Não é tão solamente uma questão de fé, diríamos de crença, pero também é uma realidade da vida. É independente esta búsqueda, este desejo de outras necessidades. Em la extrema necessidade, pode aparecer este desejo, como também em la abundância. É mais importante este sentido, esta gana de sentido, não? É mais importante que a posição social e o salário. É a búsqueda de um trabalho, de uma construção de uma carreira profissional com significado. E não simplesmente para ter recompensa financeira. Não é tão solo genuína manifestação de humanidade, pero é indício muito evidente, evidenciado de saúde mental. Para conservar a saúde mental, é importante que o cultivo deste desejo de sentido para a vida. O desejo de sentido é um valor sobrevivência ou supervivência. Então, o desejo de sentido para a vida, não, é um sentido de valor de supervivência. Bueno, el hombre sem sentido de vida se hace infeliz e inadaptado em las situações. Los prisioneiros, ele disse, que pensavam haver alguém ou algo esperando por eles. Não era só alguém, pero algo também esperando por eles, tinha mais probabilidade de supervivência em los campos de concentração. A existência dependia da capacidade de transcender o próprio eu e apontar algo, um sentido, uma causa, alguém a quem amar. E ele disse que viver esta autotranscendência da existência humana, ser automaticamente homem e ser uno mesmo. É tão interessante, não?
E ele vai, então, se seguir. Esta búsqueda ansiosa de felicidade impide alcançar ações que não traem felicidade, como, por exemplo, o prazer del sexo desorientado, que genera neuroses. Ele disse que o sofrimento solo encontra um sentido quando quem sofre cambia para melhor. Que o sofrimento provoque uma espécie de transformação, de cambio, pero para melhor. E provoque o sofrimento el renascer del indivíduo maior que antes, mais capacitado, melhor desenvolto que antes. E disse, crescer mais allá de si mesmo. Se o sofrimento não leva a pessoa a crescer mais allá de si mesmo, o sofrimento não cumpre sua função. Há possibilidade de conferir sentido ao sofrimento, incluso à la muerte. Isto comenta Frankl. Hemos citado o livro, vou repetir, porque algumas pessoas podem perguntar. É de Edgar, é Viktor Frankl, e o livro de Viktor Frankl é Um Sentido para a Vida. Deve de haver tradução para o espanhol, porque há tradução para todos os idiomas deste livro, praticamente. E terminamos com esta colocação de Viktor Frankl. Há possibilidade de conferir sentido ao sofrimento e incluso à morte. Pero ¿quién es que nos va a proporcionar esta condição? ¿Qué puede proporcionarnos esta condição de encontrar el sentido? Ele nos pone el sofrimento como um factor de llevarnos a trascender. E observamos que, de hecho, muitas vezes nos despertamos quando passamos por momentos muito críticos, muito difíceis, que nos llevan a reconsiderar, incluso a cambiar nuestro punto de vista, nuestra manera de ver las cosas, nuestra forma de enfrentar las dificultades, de buscar soluciones y así sucesivamente. Esta situação, e aqui temos que compreender que estes autores, não, tanto Viktor Frankl como Edgar Morin, não consideram o espiritismo. Não sabemos se tiveram oportunidade de conhecer ou não, se não tiveram, se tiveram conhecimento ou não. Eles falam como filósofos, como profissionais, não? E chegam a uma conclusão muito interessante, não? Tanto um como o outro. Uno nos vai poner, aqui quando citamos Edgar Morin, não? Ele nos vai afirmar que o crescimento do homem não está completo com sua realização biológica como padre, nem está completo em sua muerte. A natureza do homem sobrepassa e transcende además de ele mesmo. E, naturalmente, seria conduzido aqui para uma questão de deixar suas marcas na sociedade ou coisas dessa natureza, fazendo a promoção de cambios e todo isto. E respeitamos porque isto está correto. Pero não é completa a ideia. Sentimos como se faltara algo em estes pensamentos que são profundos e que são direcionadores e que necessitamos conhecer porque nos auxilia muito conhecer estes autores, seus pensamentos. Viktor Frankl vai poner para nós, é o que conduzimos para a conclusão, que é possível conferir sentido ao sofrimento e à morte. Pero como hacerlo? Aí, cada pessoa vai passar por suas experiências e muitas vezes vai caminhando, mas como vítima de los processos, propriamente, como aquele que sofre das
consecuencias de la vida. Y en realidad, lo que están poniendo y están buscando es que el hombre se torne el próprio planificador ou el controlador de sua própria vida, para então não ser vítima das circunstâncias. É conforme nós vamos entendendo e é lo que nós vamos encontrar como resposta em el espiritismo. El espiritismo auxilia, de hecho, el hombre a trascender quando le aclara que é importante cambiar seu ponto de vista. Está em el Evangelho segundo o Espiritismo, em capítulo 12, item 5, quando trata de la vida futura e el que ocorre agora, não haciendo uma comparação. E Allan Kardec vai deixar claro para nós que se nós não entendemos que quando Jesus falava, ele tratava de la vida futura, nós não logramos entender o que ele deixou para nós como enseñança. Porque todo lo que ele aclarou, orientou, explicou, está volcado justamente para o entendimento do significado de que é a vida futura. Que é a vida futura? Porque todos os autores que não consideram a realidade espiritual, todo se circunscreve ao campo da matéria. Com a muerte del cuerpo se muere e se termina todo. Não há seguimento. Lo que dejamos es lo que marcamos en los demás o es lo que marcamos en el campo de la genética que es transferida para otros a través de una transferencia simplemente material. Pero ya hoy nosotros no nos sentimos satisfechos con esto porque no trae todas las explicaciones. No justifica por qué nace un niño ciego. ¿Por qué unos viven la miseria total por más esfuerzos que hagan y otros parece que son como que beneficiados por la suerte? Porque todo les viene bien, todo les sale bien. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo justificar que una persona ya desde el nacimiento traiga limitaciones físicas, mentales, psíquicas? ¿Cómo explicar esto? Es alguna imperfección del campo material, pero ¿con base en qué? ¿Por qué uno no y el otro sí? ¿Qué es lo que define esta discriminación? ¿Cómo poder entender esto? Já viu que há várias manifestações aqui, já dentro de um ratico vamos poder atender, está bem? Só para poder cerrar a ideia e aí ir para o diálogo com todos vosotros. Então, o Espiritismo nos vai justamente aclarar que é a vida futura. Que é a vida futura? Se nós miramos para as religiões tradicionais, que são espiritualistas, afirman que quando muere el cuerpo, el alma sigue viviendo. Pero no consigue explicar lo que ocurre con el alma después. Pero si Allan Kardec tiene razón, Jesús vino justamente para enseñarnos sobre eso, y las religiones no enseñan sobre eso, ¿no hay ahí una contradicción? Porque ¿qué dicen las religiones tradicionales? Cristianas, vamos a agarrar las dos principales, que es el catolicismo, de donde vinieron mis familiares, ¿no? Y de mucha gente en esta existencia nuestra. Cuando yo nací, mi papá y la familia de él había conocido el espiritismo hacía muy poco tiempo. Mi mamá aún era hija de María, como se decía. Era católica y con otras muchachas preparaban cuando se hacían las procesiones, lo que llamamos el andor de María, es que se pone la estatua de María y las muchachas salen cargando, ¿no? Durante la procesión. Y mi mamá iba a la iglesia y mi papá nunca le prohibió de hacer esto, nunca le rezongó, nunca le dijo nada absolutamente, ¿no? Él respetaba y comprendía su necesidad de tener una religión.
Ele espiritista, não hacía muito. Havia compreendido por uma circunstância de família muito grave que estava perdendo o hermano mais viejo, que se estava morrendo de tuberculose, e um senhor espiritista lo curou e afirmou desde o primeiro momento que ele viu que ele não tinha tuberculose nenhuma, estava desenganado de 3 médicos. Já a intendência iba a llevarlo afuera de la ciudad porque havia riesgo de contaminação colectiva e não havia curação, então. E este senhor, numa circunstância, a família, aunque é católica, pero a abuela dijo que por el hijo haria qualquer coisa, aceptou que viniera este senhor chamado curandeiro. Então, não? Em alguns dizem brujo. E ela dijo que por el hijo haria qualquer coisa. E dijo que trajeran el hombre. El hombre chegou e dijo que a primeira coisa, su hijo não tem tuberculose e não morirá de isso. Lo que tinha ele. Não tomou nenhuma medicação. E uma semana depois de travar contato com os passes que este senhor lhe dava, lhe deu passes, lhe brindou um evangelho segundo o espiritismo para que pudesse ler e fazer meditações para cambiar seu ponto de vista, sua maneira de ver a vida, e lhe fluidificou água. Não é água benta, era água fluidificada por los espíritos e recomendou que fosse um centro espírita onde poderiam fazer a fluidificação da água todas as semanas para que este tio, eu não havia nascido todavia, era hermano de mi papá, pudiera curar-se. E lhe dijo que não se alejara de el estudio, porque se ele se alejara de esto, poderia volver a ter problemas, porque era médium. Lo que tinha era um espírito que havia desencarnado de tuberculose que se aproximou e sentiu afinidade com ele e se acoplou a ele e ele sentia os sintomas do espírito desencarnado. Que hizo este senhor quando estuvo aí? Ele expulsou o demônio. Que expulsou o demônio? Esta visão de demônio, temos que terminar com isto. Não há demônios, há hermanos ignorantes. Como fuimos nós outros, ou podemos ser todavia ignorantes de muitas coisas. El malo, el indivíduo malo, dedicado al mal del otro, es que se hace demonio en este sentido, porque se convierte en agente de perjudicar a los demás. Pero él no será alguien condenado a las llamas del infierno para siempre, porque Dios es un Padre de amor. El día que se arrepienta, que quiera transformarse, va a recibir la oportunidad para eso. E lógico que vai ter que resolver todos os problemas que ha criado com suas equivocações. Tiene que rescatar, trabalhar, reparar. E aí está a sabedoria de Deus. Mira como o que estamos poniendo vai dando sentido à vida. Então, o Senhor, además de atender ao tio, dando os passes, energia bioenergética para o tio, le dava ao espírito também, para que o espírito se recuperara. Estava em el mundo espiritual, como era um indivíduo que desencarnou sem saber nada. E não sabia porque estava sofrendo daquela forma, sequer provavelmente sabia que estava já com o corpo muerto. Foi assistido, foi encaminado em el mundo espiritual para um hospital espiritual. Pero hay eso, Dios mío. Los espiritistas sabemos que sí hay. E se tu não eres espiritista e não crees nisto, eu te vou dizer uma coisa, ¿viste? Que creer ou não creer não vai cambiar nada. Porque lo que hay, hay. E lo que não hay, não hay. Se há el mundo espiritual, como lo explica el espiritismo, ele existe. E não depende de minha crença existir. Se eu não creio nele, problema meu. Porque quando me muera, eu já ia dizendo me muera, pero não me muero. Quando muera mi corpo, eu vou para a realidade espiritual. E aí vou a ver. Dizem então os católicos, ou a igreja católica, que nós vamos para o céu ou para o inferno. Ou para o purgatório. En el purgatorio aún hay tiempo para salir, si se les paga las misas para los curas, hacer las misas para los que están ahí, entonces puede ser que salga, ¿no? Y
Vamos ter relatos da realidade espiritual com os livros de André Luiz, que empieza com Nosso Hogar, por exemplo, que nos vai ensinar. Aparece uma senhorinha, é uma pessoa, um espírito que desencarnou já com o corpo viejo, pero ella deixou pagada as missas para que pudesse ser sacada del purgatório. Pero já hacía 200 anos que estava no purgatório. E finalmente estava sendo retirada. E aí, então, você vai, quando assistida, André Luiz lá está recebendo e ela vai dizer assim: ai, finalmente funcionaram as missas que deixei pagadas para sacar-me do purgatório, já estava eu perdendo a esperança e tal. E André Luiz quis aclarar-lhe e foi orientado a não dizer nada, porque a senhora não tinha condições de compreender todavia. Então, é necessário paciência e perseverança, porque quando vamos madurando, começamos a questionar, a buscar a resposta. Pero se estamos acomodados, estamos satisfeitos, e Kardec disse assim: o espiritismo não vino para esses que estão satisfeitos com suas religiões, vino para os que estão questionando, buscando entender. Então, vamos encontrar a outra opção, que é muito conhecida, dentro do campo dele chamado cristianismo, que são os protestantes. Lutero se rebelou em contra das indulgências da Igreja Católica porque se vendia por dinheiro tramos del cielo. Se sacava as pessoas do purgatório por pagas, não? E então Lutero se rebelou em contra disto. Fiz um manifesto com várias manifestações em contra de uma série de coisas, pero criou, que mal entendeu alguma coisa do Antigo Testamento e criou esta ideia de que quando uno se muere, se duerme e vai dormir hasta o dia do juízo final. ¿Dónde está que Jesus ensinou isto? E aí, o dia do juízo final vai despertar e aí irá para o céu para o inferno. Não há outra opção. Se foi bueno aqui, irá para o céu. Se foi malo, irá para... Se foi bueno, vai para o céu. Se foi malo, vai para o inferno. Pero que adelantou estar dormido então todo esse tempo. Era para livrar a gente desta ignorância de comprar pedaços do céu. Pero cambiou alguma coisa? O destino sigue o mesmo. Será esta a vida futura de que Jesus nos vino apresentar? ¿Por que então ele ha ressuscitado? E aí cria uma confusão, porque confunde a ressurreição de Jesus com a de Lázaro. Lázaro, e Jesus deixou claro para as hermanas, não havia muerto. Atenção, por favor. Estava dormido. Como lá, niña que estava já sendo levada em el sepelio para ser enterrada. E Jesus viene, le pone a mão e disse assim: Talita cumi. Levántate, não? E ela se sentou dentro del cajón. Porque ele dijo, ela não estava muerta, apenas dormia. Porque quando muere de hecho el cuerpo, ni Jesus haría el milagre de ressuscitar. Como o Espiritismo explica, rompe el cordón de ligación del cuerpo con el perispírito y ya no hay más posibilidad de volver al mismo cuerpo. Podrá volver a otro cuerpo a través de la reencarnación. Pero el sentido real de la resurrección es el espíritu seguir vivo después de la muerte del cuerpo y manifestarse como hizo Jesús. E ele não é nenhum privilegiado da lei. Não há privilégios na lei. Todos os que mueren podem fazer a mesma coisa. E foi justamente o que vino ele ensinar. Os desequilibrados que desencarnam com processos de haver hecho el mal, de não cuidar da vida espiritual, de não cuidar da vida futura, desencarnam ignorantes, seguirão ignorantes. Pero los que desencarnan ya hicieron el bien, trabajaron por el bien del prójimo, serán bien recibidos, ya tendrán más aclaraciones y avanzarán en su progreso espiritual. Bien, el espiritismo nos va a decir que nosotros cumplimos con la existencia y con la vida del espíritu inmortal cuando nosotros somos los que hacemos el bien del semejante.
Y por esto ha dicho que no era fuera de la iglesia o fuera de la religión que no había salvación. Era fuera de la caridad, no hay salvación. La caridad, que es el amor en acción, el hacer el bien al semejante, es lo que promueve, de hecho, la salvación. Vamos a observar Jesús dándonos el ejemplo de un sentido para la vida. Él está despidiéndose de los discípulos. Los había prevenido varias veces sobre esto. Les había enseñado sobre el amor al semejante. Já les havia dicho, um novo mandamento vos doy, um novo mandamento os dejo, que os ameis uns a los outros como eu os he amado. Ele, depois de todo esto, em lo que é chamada la última cena, ¿no? Estão aí os discípulos e ele, e em um dado momento ele se levanta, agarra uma palangana com água, uma toalha, e vai começar a lavar os pés de los discípulos. E eu me imagino, em minha ignorância, não, o que estaria passando por la cabeça de Pedro, não? Ele deveria de mirar a los demás e pensar, eu imagino isto, deveria de pensar assim, pero que estão haciendo ellos? Não vão dizer nada. Como estão permitindo que o maestro le lave os pés? Ah, não, quando chegue aqui não le vou deixar lavar mis pés. Não é possível, ele é maestro. Como me vai lavar os pés? Não, eu não sou digno de esto, não lo permitiré. Provavelmente estaria pensando esto todo el tempo. Quando Jesus chegou delante dele, ele disse, não, Senhor, a mim não me lavará os pés. E aí está o orgulho de ser melhor que os demais, não? Que eram tontos e estavam deixando Jesus lavar-lhe os pés. E aí Jesus lhe mira, eu imagino estas miradas que atravessam o alma, não? Dentro de los ojos, el portal del alma, os ojos, mira hacia adentro e lhe disse assim, Pedro, se não te lavo os pés, nada tienes que ver comigo. Sabe aquele momento em que parece que a ficha finalmente cai? Aquele momento que finalmente parece que a coisa, ai, Deus meu, não? Ele se deu conta e disse, Senhor, lava-me também as manos e a cabeça. Reconheceu no mesmo momento o tamanho do orgulho, não, que estava ele cultivando, e entendeu o que estava passando. Que era o que Jesus estava ensinando. Já lhes havia ensinado várias vezes que o maior seria aquele que fora servo de todos. Já havia narrado parábolas relacionadas com o assunto, pero eles não entendiam. Então ele foi a hacerlo. Querem ver quem compreendeu isto? Não foi propriamente um cristiano, porque os protestantes han querido convertir a Mahatma Gandhi várias vezes ao cristianismo. E ele, uma vez, deu a seguinte resposta: se os representantes de vossa religião hicieran lo que ensina vuestro maestro, eu não teria dúvida de ser cristiano. Habéis compreendido, espiritistas? Se queremos que a gente compreenda as lições de Jesus, é que fazer o que Jesus hace. Hay que dificultar para nós, pero se ele nos recomendou é porque é possível. Podeis fazer todo o que hago e mais todavia. Não puedo fazer agora, não puedo ter a pretensão de ser perfeito, não sou. Pero vamos trabalhando para isto. Vamos trabalhando. Mira como há sentido para a vida. Observemos. Temos que encontrar este sentido cada um de nós. E aí, mira quem vai dar o exemplo. Gandhi, que trabajó muchas veces solo por la liberación de India. Cuando finalmente Inglaterra reconoció y dio la liberación de India, aparecieron los interesados en dividir el botín, los que querían gobernar India. Y Gandhi los reúne, ¿no? Y viene el mozo trayendo el té. Y él habla con el mozo y le pide disculpas, pero que él
le pedia a bandeja e le liberava. E vá com el té. E chega a todos aqueles políticos e les dice: perdão por el ejemplo simplório. E empieza a servir el té para todos eles. Querem saber qual é o sentido da vida depois de esto? O sentido da vida é governar os demás ou governar a uno mesmo? Qual é o verdadeiro sentido da vida? Eu poderia resumir em uma palavrita para quedar para nossa meditação. O verdadeiro sentido para a vida que Franco nos apresenta, que Edgar Morin nos auxilia a reflexionar sobre o assunto. Jesus trajo a resposta para nós desde há mais de 2000 anos. E Allan Kardec vai recuperar o sentido primitivo da enseñança de Jesus para dizer-nos que o verdadeiro sentido da vida é servir. Por isto, o título da charla, Descobrindo o sentido da vida. Mientras não aprendemos a servir, estamos buscando um sentido para nossa vida. Aún não lo hemos encontrado. Ai, pero isto é muito difícil. Sí, se fuera fácil, justamente lo que dá valor é a dificuldade, pero a dificuldade não está fora de nós, a dificuldade está aqui mesmo. O maior inimigo de mim mesmo é o famoso eu. E meu maior amigo se chama nós. Nadie pode fazer nada solo. Jesus, com todo o poder que tinha, invitou a 12? Não. E as mulheres? Havia muitas discípulas. Depois habló para 70 de la Galilea. Solo contava os homens. Quantas mulheres estavam aí? E depois para os 500 de la Galilea, onde não contava nem ninhos nem mulheres. Quantos seriam que estavam aí? E aí, então, nos perguntamos: quantos espiritistas somos hoje? Será importante isso? Se cumprimos o papel que nos está asignado, nós vamos ver que a humanidade, com o tempo, aprenderá o significado, o sentido da vida, e cada um estará muito dedicado a servir ao que está a seu lado. Vamos ver os comentários e perguntas, por favor. Muy bien, Carlos. Cuánta reflexión nos dejas. Pero vamos a ello. Elio Daniel Balbuena nos dice: podemos decir que cada una de nuestras vidas tiene un sentido, un propósito, que unidas a las otras vidas representan el plan divino. Muy bien. Com toda segurança, Elio Daniel, com toda segurança. Deus nos criou com um propósito. E agradeço muito por a pergunta de Daniel. Nos dá a oportunidade, não, de comentar. Já hemos em outras ocasiões comentado isto. Vamos dizer que tu eres mamá ou papá de 3, 4 filhos. Que te dá satisfação? Como te sientes quando eles peleam uns contra outros? E como te sientes quando vês que uns cooperam com outros? Que é o que Deus espera de nós como Padre? Que justamente seamos cooperadores uns de outros, para que todos seamos felizes. Quando nos peleamos, não actuamos com fraternidade. Está fora do propósito da lei divina. Não é uma coisa boa. Então, podemos sim dizer, Hélio, que cada uma de nossas vidas, não? A vida real, verdadeira do espírito imortal, e cada uma de nossas existências tem um sentido e um propósito que realmente se completam quando nós nos unimos com os demás em la prática del bem de unos por outros.
Muchas gracias. Por aquí viene un comentario de Marlene Tax que está en portugués, así que te lo dejo. Ajá. Voy a traducir esto. Exacto. Fuera, déjame ver, fuera que se trata da vida pretérita. Además de aquello que traemos de la vida pretérita, de las vidas pasadas, ¿qué es lo que la actual, qué es lo que en la vida actual se resgata? Bien, yo entiendo que la pregunta de Marlene Tax quiere decir lo que está en el Evangelio según el Espiritismo como siendo los sufrimientos causados por nuestras imperfecciones del pasado o también las angustias y sufrimientos que provocamos en la misma existencia. Lo que rescatamos en la actual existencia, los engaños del pasado y aquellos que hemos cometido hasta ahora en la misma existencia. ¿Podemos rescatar en la misma existencia? Sí, lógicamente, reparar el mal, el daño que hemos provocado, si es que hemos entendido de hecho la pregunta, ¿está bien? Si no, pone otra vez. Muy bien. Vamos a Cornelio Daniel Balbuena, nos dice, el suicidio es resultado de una vida vacía, de no haberle encontrado el sentido a la misma. Con toda seguridad, Helio. El suicidio es un fruto de lo que podemos llamar el vacío existencial, la ausencia de razones para seguir viviendo. La persona se siente inútil, incapacitada de solucionar los problemas o no tiene el valor de enfrentarlos. Allan Kardec, con los espíritus superiores, califican de suicidio como siendo provocado por la cobardía moral, la cobardía de encarar a sí mismo y de enfrentar a sí mismo. Así que la persona que comete suicidio es muy digna de lástima. Debemos orar por la persona. Ao contrário de lo que dicen, ¿no? Algunos religiones que se dicen cristianas, ¿no? Que se suicidó va para el infierno y no hay salida, no hay salvación para este. El espiritismo no enseña de esta manera porque no fue lo que Jesús enseñó. El suicida es un hermano que cometió una equivocación. Como no puede matarse, mata el cuerpo. Puso fin a la existencia, pero sigue viviendo del otro lado, ¿no? En el plano espiritual, sufriendo terriblemente las consecuencias que provocó de la muerte del propio cuerpo y más todo lo que sufría antes. Las razones de haberse llevado al suicidio no desaparecen. Al revés. Hay algunas personas que dicen que se van a matar porque quieren encontrar al hijo que se suicidó o el hijo que fue muerto por alguien o al hijo que murió, simplemente. Pues se suicida y va a quedar mucho más tiempo sin encontrar el hijo, porque es un acto de rebeldía en contra de la ley divina. Y entonces se priva de la oportunidad, porque se turba, se confunde, se pone en una situación de oscuridad, de tinieblas voluntarias. Y a veces el familiar está del otro lado queriendo auxiliar y no puede, porque la persona no le percibe, no tiene merecimiento para percibir y sufre amargamente. Así que, y hay situaciones hoy incluso de espiritistas que se suicidam, o hijos de espiritistas que se suicidam. Vamos poner bien claro esto. Si se suicidou es porque no comprendió la propuesta. No la entendió, está con los sentimientos confundidos, porque si no, no se suicidaría. Una persona que ha comprendido la propuesta que Jesús nos vino a traer, no se suicida. Ay, pero hay gente que se suicida por fanatismo religioso, justamente porque no entendió lo que Jesús enseñó, senão não seria fanático. Em los tempos del surgimento do espiritismo, muita gente acusava no el espiritismo de haver provocado suicídios, criavam incluso histórias, e Allan Kardec, quando encontrava isso, aclarava toda a revista espírita. Os que estudam a revista espírita encontram estas aclarações de Kardec. Las mentiras de los periodistas achacando ao espiritismo, poniendo como responsabilidade do espiritismo suicídios de pessoas que não conheciam o espiritismo. E Allan Kardec põe, se conhecieran
es casi cierto que no se suicidarían. Así que aquellos que se dicen espiritistas, son hijos de espiritistas, se suicidan, es porque no conocieron el espiritismo de hecho. Porque el espiritismo trae el sentido para la vida y no nos deja entrar en el vacío existencial. Ay, pero yo soy espiritista y estoy sintiendo que tengo una depresión terrible. ¿Qué está esperando para buscar un hogar de ancianos? ¿Qué está esperando para buscar un hogar de niños para auxiliar? O hacerse alguien con capacidad de auxiliar en un hospital donde la gente a veces no tiene familiar. Yo tengo una amiga que durante años fue voluntaria en Estados Unidos, en Texas, de los hospitales. Ella cuando llegó y pidió para ser voluntaria, la primera cosa que le mandaron a hacer fue hacer archivos en el sótano. Ella pasó un día entero haciendo archivos en el sótano. Al final del día buscó a la persona y le dijo, mira, yo he hecho lo que me pediste, pero quería aclararle que no he venido aquí para hacer archivos, porque podéis pagar a alguien para hacerlo. Yo quiero hacer aquí una cosa que no podéis pagar a nadie para hacer. Yo quiero ser familia de los brasileños que vienen para tratarse aquí y no tienen familia, porque no pueden pagar para la familia estar con ellos. Y la persona, era una mujer, le dijo, no he escuchado nunca esto en mi vida. Estoy curiosa para ver cómo funciona. Voy a providenciar eso. Y ella años se hizo familia, no solo de brasileños, porque los que estaban ahí que no tenían familia, ella, si tenía la oportunidad, se convertía en familia de esta persona mientras estaba haciendo el tratamiento de cáncer muchas veces en el hospital. Y yo digo, ¿una persona así va a sentir vacío existencial? No va a encontrar razones para el suicidio porque encontró una razón para existir, que es justamente servir. Muy bien. Marlene Taques nos vuelve a decir, bueno, entiendo yo que dice que un grande porcentaje nuestro viene del catolicismo, como lo comentabas. Y es verdad. Ok, muy bien. Vamos con la pregunta de Porfirio Escobar que nos dice, Carlos, el conflicto será el enemigo más íntimo del individuo. ¿Y cómo hacemos para disminuir el mismo? Muy bien. Muy buena pregunta, Porfirio Escobar. Agradecemos mucho las preguntas y los comentarios, ¿eh? Bueno, de hecho, el conflicto es un enemigo, no es nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo se llama interés personal, que genera el egoísmo, que es el padre de todos los demás vicios, el origen de todos los demás vicios. Incluso en nuestras análisis llegamos a la conclusión que el propio orgullo surge después del egoísmo, pero parece ser, ¿no?, un hermano gemelo y no un hijo, porque normalmente donde hay egoísmo ya hay prácticamente orgullo. Y por esto confundimos cuál es que surge primero, ¿no? Pero el orgullo ya nace del egoísmo. El egoísmo es hijo del interés personal. El interés personal es la persona que es creada por Dios, es sometida a las pruebas para desarrollarse. Y en algún momento empieza a pensar que puede valerse por sí mismo, sin nadie más, ¿no? Empieza a creer que él tiene derechos que los demás no tienen y que él puede disfrutar de las cosas, aunque sin perjuicio del otro. Es el tal del egoísmo. Primero yo, después yo, en tercer lugar yo, y después si hay otra opción, yo. Es lo que llamamos de egocentrado. Quienes así sufren mucho. Porque como no es solidario con los demás, se va a ser solitario. Y en las disputas del mundo, para que prevalezcan sus intereses personales, tiene que presentarse para los demás como mejor y más capacitado que los otros. Orgullo. ¿Qué es lo que está falleciendo en esto? La confianza en Dios.
se aleja de la ley divina y del propósito de la fraternidad. Y de ahí surge el conflicto. El conflicto surge del interés personal que genera el egoísmo, que va a generar orgullo, que va a generar las disputas, y en esto está el conflicto. ¿Cómo yo voy a combatir el conflicto? Puede ver que si hay conflicto interno o hay conflicto externo, hay por detrás de esto el egoísmo dando sostén. Ay, Dios mío, estemos tranquilos. Yo también tengo conflictos. Y cuando ellos se presentan, empiezo a examinar y fue de ahí que yo descubrí que había egoísmo por detrás. No es porque examiné a los demás, porque nosotros no vemos bien las cosas, ¿no? Pero cuando empezamos a mirar hacia adentro, vamos viendo de dónde viene el origen. De ahí la importancia de la meditación, de la búsqueda, de saber lo que traemos adentro, de hecho. Y a veces tenemos miedo porque vamos encontrando los monstruos que hemos creado y que están ahí, ¿no? Adentro nuestro y no queremos admitir. Pero hay que enfrentarlos para poder, entonces, permitir que a essência divina com a qual fuimos criados se manifieste. E aí nós outros vamos conseguindo despacito superar os conflitos internos. Porque os conflitos externos são todos fruto ou resultado ou consequência de los conflitos internos. Uma pessoa que não está conflituada internamente não provoca conflitos externos. Quando a pessoa vem para ti e mira, porque fulano, porque mengano, está com conflito interno, está intentando transferir, dizer que o outro é pior que ele para acobertar que ele tem problemas. Assim que já vale estudar-se a si mesmo, para que nós podamos observar em que ponto nós estamos permitindo que nosso egoísmo genere em nós os conflitos externos que terminam por dar vazão aos conflitos exteriores. Não é fácil, Porfírio. Como hemos dicho, se fuera fácil, não, todos nós já seríamos perfeitos. É uma luta, de hecho, pero necessitamos compreender, não? E aí has puesto bem isto. El conflito será o inimigo mais íntimo do indivíduo. De hecho, o inimigo mais íntimo do indivíduo é o interesse personal, que é por el interesse personal que vamos chegar a ter conflitos internos, e aí há que trabalhar isto. Qual é a melhor forma de combatir? Vou perguntar de novo. Já visitaste um lugar de ancianos? Já tuviste a oportunidade de oferecer-te para ser familiar de alguém que viene de lejos para um hospital e que não tem? Ai, pero eu não tenho qualificação. Que estás esperando? ¿Tienes interesse de hacerlo? Hay cursos para esto. Y si el hospital no tiene, ¿por qué no ir ser pionero y pedir al hospital que queremos hacerlo? Sin esperar ningún tipo de retribución. Tengo un otro amigo que era conductor de autobuses. Y él empezó a visitar el hospital. Llegó, se presentó diciendo que tenía interés de visitar las personas que no estaban siendo visitadas por familiares. E não importava qual era a situação da pessoa, porque ele queria dar atenção para estas pessoas. E em el hospital le pediram que ele tinha que obedecer um montão de regras. Ele teve que ler, que explicaram a pessoa que havia entendido e tal, tarará. Finalmente le deixaram e le puseram um montão de coisas que não podia fazer. Não, tinha que respeitar as regras do hospital. E ele começou a fazer isto. E ele disse que era impressionante, porque ele tinha um horário, pero a vezes ele cambiava no turno e ele tinha que manejar o autobús em horário que tinha combinado com a outra pessoa. Então, você tinha que ele fazia questão de informar, de avisar, de passar em algum momento aí para avisar: hoje não vou poder, pero eu vendré, porque é o familiar que está esperando. E ele com respeito profundo por estas pessoas. E ele, então, também me dizia que ele não sentia vazio existencial,
porque se sentia llenado quando veia a felicidade com que era recebido por aquelas pessoas quando ele hacía a visita. Eu creio que terminamos, não? Muy bien. La importancia del autoconocimiento y del servicio que tenemos que hacer, ¿verdad? Pues, Carlos, muchísimas gracias por esta conferencia que nos deja reflexionando mucho. Agradecemos, claro, a todos los que nos han acompañado, que han participado con sus dudas, con sus comentarios. Y bueno, los invitamos a que nos compartan y todas las actividades del CEF para que podamos llegar a más personas. Y bueno, les agradecemos a los técnicos que están ahí trabajando para que esto sea posible, que salgan a cámara, que hoy somos muchos. Y bueno, les invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales, compartir estas actividades y los emplazamos para el próximo viernes, 11 de octubre. Estás vendo, perdão, antes de que termines, estás vendo Sí, que há assistência, não? Que alguns sí, de los técnicos não estão solos, não? Por conta tenemos de casa estar em el llena. encuentro, não estamos em el hotel. Gracias, perdão, No, adelante, estamos muy contentos de estar todos juntos, la verdad, mira, sim, mucho, mucho. pode seguir, pode seguir. Muy bien. Pues les Vale, emplazamos al próximo encuentro, que será el próximo viernes a las 22:30 de España, con el coloquio titulado Evolución a través del servicio, justamente lo que nos están recomendando Carlos, servir. Y bueno, que será con Simón Deiró y José Vázquez. Pues agradecidos hemos estado y nos vemos hasta la próxima.